Vamos lá de volta a mais uma aula de física com o seu professor Rodrigo Lopes. Na aula de hoje, vamos estar fazendo apenas uma devolutiva da nossa atividade. Vamos aqui para a questão 1, o que é que ela nos diz? Leiam com muita atenção cada questão. Um ônibus está se deslocando a uma certa velocidade. Um passageiro desse ônibus, ele está em movimento em relação a. Vamos entender aqui a questão. Nós temos aqui um ônibus que ele está se deslocando. A questão nos fala sobre um passageiro que está dentro desse ônibus. E ela quer que nós respondemos que nós vamos ter que dizer que esse passageiro ele vai estar em movimento. Ou seja, basicamente, quando fala em relação, ela quer que nós marcamos a opção que tem um referencial onde esse passageiro vai estar em movimento. Vou desenhar aqui mais ou menos o ônibus, né? Vamos aqui, meu ônibus. Ele está se deslocando aqui para esse lado. Aqui dentro desse ônibus, eu tenho aqui um passageiro, certo? Aqui o meu passageiro. Vamos analisar as questões. Lembrando que nós temos que dizer em qual referencial esse passageiro vai estar em movimento. Esse passageiro vai estar em movimento em relação ao próprio ônibus? O que é que vocês acham? Ora, se ele está se deslocando, se o ônibus está se deslocando e o passageiro está dentro dele, vai passar 1 minuto, vai passar 2 minutos e eles vão continuar na mesma posição em relação ao outro. Logo, em relação ao ônibus, esse passageiro vai estar em quê? Em repouso. Se a questão quer em movimento, então não é a letra A. Letra B, há outro passageiro, está escrito errado aqui, há outro passageiro que está sentado ao seu lado. Ora, se os dois estão aqui sentados, um do lado do outro, dentro do ônibus, se nenhum descer desse ônibus ou se levantar da sua poltrona, os dois, ou o nosso passageiro, vai estar em repouso. Logo, não é também a letra B. Letra C. Há uma pessoa que está fora do ônibus, vendo esse passageiro pela janela. Observe. Agora nós temos uma pessoa aqui fora do ônibus. Ela está vendo o passageiro. À medida que o tempo passa, essa pessoa vai visualizar esse ônibus se movimentando, correto? Se ela vai visualizar ele se movimentando, logo, esse passageiro que está dentro do ônibus também vai estar em quê? Em movimento. Encontramos a nossa resposta correta, que é a letra C. Vamos analisar a letra D. Há uma poltrona vazia de seu lado. Mesma coisa em relação ao passageiro do seu lado. Se os dois estão lado a lado, em relação a uma poltrona, ele também vai estar em repouso. E letra E, assim mesmo. Sempre que falar que algo está tendo como ponto de referência ele mesmo, sempre, gente, em relação a si mesmo, um objeto está em repouso. Logo, verificamos que a alternativa correta é a letra C. Marcaram lá no gabarito? Beleza. Vamos aqui para a segunda questão. Ela diz o seguinte: uma pessoa em um carro observa um poste na calçada na rua ao passar por ele. Então vamos pensar aqui. A pessoa aqui, ela vai dentro de um carro. Ela vai andando aqui de carro na rua, né? E ela observa aqui do lado que tem um poste aqui, que ele está fixo aqui na calçada. Então, entendemos aqui o que é que está acontecendo na nossa questão, né? Esse carro vai passar aqui de frente ao poste e a pessoa vai avistar o poste, ok? Pergunta: o poste está em repouso ou em movimento? Aí aqui eu tenho 3 pontos de referência.
Primeiro ponto de referência, o poste ele está em movimento em relação à calçada. Ora, se ele está aqui fixo em uma calçada, em relação à própria calçada, ele vai estar em quê? Em repouso. 2. A pessoa no carro. Em relação a essa pessoa aqui, observem que quando ela vinha aqui, ela viu o poste de um ângulo. Quando ela chegou aqui, ela já está vendo ele de outro ângulo. É a mesma percepção que nós temos ao andar em moto, de carro. Se você olhar tudo que está do lado, qual é a impressão que a gente tem? Que tudo está se movimentando para trás. Então, em relação à pessoa do carro, esse poste vai estar em movimento. Aliás, 3, ao sol. Claro que nesse caso, nós não podemos utilizar aqui um exemplo bem claro, mas o que é que nós sabemos? Que a Terra, aqui eu tenho o Sol e aqui eu tenho a Terra. A Terra ela se move ao redor do Sol, não é isso? Se o poste está na Terra e a Terra está se movendo em relação ao Sol, então esse poste em relação ao Sol também vai estar em movimento. Logo, qual é a sequência? Repouso, movimento e movimento. Qual é a alternativa correta? Letra A, repouso, repouso e repouso? Errado. Letra B, começou com movimento, já sei que está errado. Movimento, repouso. Letra D, repouso, movimento e movimento. Olha só, repouso, 2, movimento e 3, movimento. Logo, a alternativa correta era a letra D, ok? Questãozinha simples. Questão 3, nós vamos agora julgar os itens, ou seja, identificar quais desses itens são verdadeiros e quais são falsos. Em relação ao conceito de ponto material e corpo extenso. Só para lembrar, quando é que um móvel é considerado ponto material? Quando o seu tamanho é bem pequeno em relação a quê? Em relação ao local onde ocorre o movimento. E quando é que ele vai ser corpo extenso? Quando o tamanho é considerável, ou seja, quando o tamanho do objeto, do móvel, é bem próximo ao tamanho de onde ocorre o movimento. Pois vamos aqui, ó. Uma motocicleta, né, uma moto, de aproximadamente 2 metros, é considerada corpo extenso, ou seja, o tamanho dela tem que ser considerável. Se deslocada entre duas cidades distantes a 50 quilômetros uma da outra. Olha só, o tamanho da moto é 2 metros. A distância entre as duas cidades é 50 quilômetros. 50 quilômetros é infinitamente maior do que 2 metros. Então, isso aqui não poderia ser considerado corpo extenso. Seria o quê? Ponto material. Logo, a 1 está o quê? Errada. Vou colocar até só um ezinho aqui. 2. Um ônibus urbano de 14 metros de comprimento movimenta-se na garagem de 30 metros de comprimento. Ele vai ser considerado corpo extenso. Observem que o tamanho do ônibus e o tamanho da garagem são relativamente próximos, ou seja, realmente o ônibus é considerado corpo extenso. Então, a 2 é verdadeira. 3. Um automóvel de 4 metros de comprimento é considerado ponto material quando atravessa uma ponte de 6 metros. Vamos observar os dois tamanhos. 4 metros para 6 metros está bem próximo. Quando eu tenho dois tamanhos próximos, eu não considero ponto material. Eu considero o quê? Esse automóvel é considerado o quê? Corpo extenso. Como me disse que é ponto material, a 3 também está errada. Logo, a 1 e a 3 está errada, está certa apenas a 2. Vamos observar as questões? A alternativa para marcar. Vai estar certa apenas quem? A 2. Alternativa B. Bem simples essa questão, né? Só ter atenção. 4.
Um motociclista saiu de sua cidade às 6 horas da manhã e chegou à cidade vizinha às 11 horas. Pergunta: qual vai ser o intervalo de tempo? Lembrando, gente, intervalo de tempo, como é que nós calculamos? Tempo final menos o tempo inicial. Aí é só observar. Ele saiu da cidade dele às 6 horas e chegou na cidade vizinha às 11 horas. Quem é o nosso primeiro tempo? É o 6. Logo, o 6 é tempo inicial. E quem é o segundo é o 11, é tempo final. Logo, ΔT vai ser igual tempo final 11, tempo inicial 6. ΔT vai ser igual 11 menos 6, 5. Ou seja, o intervalo de tempo desse motociclista foi 5 horas. A alternativa correta é a letra E. Quinta e última questão. Um automóvel partiu do ponto A, que fica no quilômetro 40, vou desenhar aqui logo, fica no quilômetro 40, foi até aonde? Foi até o ponto B, que fica no quilômetro 100. O deslocamento escalar desse automóvel, nós vamos calcular quem? O ΔS. Como é que eu calculo? Espaço final menos o espaço inicial. Qual era o primeiro espaço que ele estava? Era no quilômetro 40, ou seja, quilômetro 40 é meu espaço inicial. Ele foi até o quilômetro 100. O quilômetro 100 é o espaço final. ΔS vai ser igual. Espaço final, eu tenho 100. Espaço inicial, eu tenho 40. ΔS vai ser igual. 100 menos 40, eu tenho 60 quilômetros. Ou seja, deslocamento escalar ou a variação de espaço desse imóvel, desse automóvel, foi 60 quilômetros. Finalizamos assim a nossa atividade. Creio que todos acertaram porque estava bem simples. Era só ter atenção e ler as questões. Caso tenha errado, utilizem essa correção como uma maneira de fixar o conteúdo. Beleza? Por hoje era apenas isso. Nos vemos na próxima aula. Até lá!